Bem-vindo ao canal Economia Natural. Esse aqui será o vídeo de segunda-feira, amanhã, né? Daqui a pouquinho. E será sobre para complementar, né? As 4 mentiras que eu havia falado. A primeira mentira é que não existe as nossas crianças. Não existe na prática, no mundo real, não existe. Por mais que possamos fazer o bem para as crianças, ajudar crianças, educar, né, sermos honestos, dignos e ajudar uns aos outros de forma voluntária. Não existe também nossas mulheres, não existe nossas mulheres e as grandes mazelas que muitas mulheres sofrem em virtude das suas escolhas e das consequências das suas ações. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira e a quarta mentiras, já para começar o que eu já deveria ter começado desde o princípio desse canal aqui, que é falar sobre o meu livro. Então, vou falar sobre o meu livro e vou escrever o segundo e vou falar sobre eles. Então, é sobre ideias, né? Sobre ideias, sobre pensamentos, discutir o Brasil na prática. Mas, enfim, a terceira mentira é os nossos idosos, tá? Terceira mentira, não existe os nossos idosos. Isso é uma falácia. E se já era temerário 20, 30 anos atrás, quando a Previdência não estava quebrada, quando não havia essa Previdência em forma de pirâmide, que havia muitos jovens trabalhando para poucos idosos, hoje é mais temerário ainda, porque existe poucas famílias com filhos e muitos idosos, então essa pirâmide está se invertendo. Mas fora essa questão econômica, tem a questão moral e ética. Se os idosos de agora, na casa dos 70, 80 anos, 60 anos em diante, ainda havia um pouco de família, moral, ética, então os idosos de hoje são filhos da década de 60, 50, além de a previdência futura, daqui a uns 15, 20 anos, falir, ainda haverá uns idosos fruto da atual promiscuidade, da falência da família, da moral, da ética. Muitos que não querem ter filhos, muitos que não têm nenhum compromisso, muitos que não respeitam o próprio corpo. Então, já não existe os nossos idosos, é uma ideia falaciosa, não existe. Né? Os idosos que se dão bem são os idosos geralmente que permaneceram com a sua família, que mantiveram os seus laços, né, os seus vínculos, as suas raízes. Então, muitos desses idosos estão bem amparados, né, por familiares e também aqueles que conseguiram promover uma boa saúde financeira e econômica para si próprio. Agora, não existem nossos idosos, então imagine esses idosos atuais, né, com esse país pobre, esse país endividado e eles mesmos sem vínculos. Então é um futuro muito temerário, um futuro muito factível, né? Não é uma utopia que ele ocorra. E quando uma nação focada na mentalidade coletivista, na mentalidade socializada, no qual os erros de um se sobrecaem sobre os outros, né? Quando os erros, as consequências de más atitudes vai para a coletividade, isso é mais temerário ainda, tá certo? Vou falar agora rapidinho sobre a quarta mentira, que tem a ver com com as 3 primeiras, um pouco diferente, que é a quarta mentira é o povo como vítima, tá? Essa quarta mentira brasileira, que ela está em vigor há 30 anos, desde a Constituição de 88, que é um povo vítima, o brasileiro coitadinho, o brasileiro que paga impostos e não recebe de volta esses investimentos, aquela ideia agradável aos ouvidos, mas mentirosa, de fato, de que os pobres sustentam os ricos, de que Robin Hood ao contrário. Então, o Brasil é
tem um sistema econômico e tributário que é Robin Hood ao contrário, que é os pobres darem para os ricos. Uma ideia falaciosa, mentirosa, utópica, que não existe eu tirar de onde não tem. Então não existe. Então não existe. Por definição, se há um pobre e um rico, não tem como o pobre dar para um rico. Tá? Então, a não ser que o pobre esteja dando para outro pobre. Certo? Então tem uma pessoa com uma camiseta, uma blusa velha, tem uma pessoa com frio, ela vai pegar essa blusa dela e dar para o outro. Certo? Então não existe essa ideia de povo. Vou até adiantando, que não existe, na minha concepção, não existe custo Brasil. Existe sim o que eu custo para o Brasil. Então, do modo geral, o brasileiro é muito caro. O brasileiro é muito caro juridicamente, assistencialmente, certo? Então, essas falácias impedem o Brasil de prosperar, impedem o Brasil de crescer. E é isso, tá? Então, a primeira mentira, não existe as nossas crianças, não existe as nossas mulheres feministas, delegacia da mulher não existe, não existe nossos idosos e não existe o povo coitadinho brasileiro, tá certo? No geral, o brasileiro é oportunista, algumas exceções aqui e acolá, tá? 80, 90% é oportunista e escraviza o país. Na verdade, o Brasil, enquanto país, é vítima dos brasileiros. Um abraço, até o próximo vídeo e a partir de agora eu vou comentar sobre o meu livro Brasil Eterno Emergente, mas fica para o próximo vídeo. Um abraço, uma ótima semana para vocês, tá certo? Se ajudem, que se ajudando vocês estarão ajudando o Brasil, tá? Uma forma de ajudar o Brasil é nós deixarmos de ser um problema. Quando nós, um a um, passamos de deixar de ser o problema para ser a solução, começamos a ajudar o Brasil. Um abraço e até mais.